Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo microscópico das enzimas. São elas, essas moléculas biológicas incríveis, que fazem a vida, do jeito que a gente conhece, ser possível. E, para começar, já fica aqui uma pergunta que vai direto ao ponto. Alguém já parou para pensar como é que o nosso corpo consegue, por exemplo, digerir um almoço inteiro em poucas horas e tudo isso numa temperatura super amena? Se a gente tentasse fazer a mesma coisa num laboratório, ia levar, sei lá, talvez anos, e ainda ia precisar de calor e pressão extremos. Então, qual é o segredo? A resposta é um truque simplesmente espetacular que a vida levou bilhões de anos para aperfeiçoar: as enzimas. Pensa nelas como engenheiras moleculares. Elas não só aceleram as coisas, elas criam atalhos inteligentes. Sabe aquela barreira de energia que toda reação química precisa superar? É como uma montanha. O que a enzima faz? Ela constrói um túnel através dessa montanha. Isso permite que tudo aconteça de forma muito mais rápida e eficiente, sem desperdício de energia. Para a gente entender direitinho essas potências biológicas, vamos passar por 5 pontos principais. O que elas são, como funcionam, o que afeta a velocidade delas, como são controladas e, claro, por que são tão importantes para a nossa saúde. Ok, vamos começar pelo básico do básico. O que é, afinal de contas, uma enzima? Bom, a definição formal diz que é um catalisador biológico. Mas o que isso quer dizer? Catalisador significa que acelera uma reação. Biológico, que é feito por um ser vivo. E a grande maioria delas é uma proteína, com uma forma tridimensional toda complexa. Mas o mais importante está aqui. Elas são super específicas e reutilizáveis. Cada enzima é feita sob medida para uma única tarefa, e uma molécula só consegue fazer seu trabalho milhares de vezes por segundo sem se desgastar. É muita eficiência. Beleza, já sabemos o que são. Mas como é que essa mágica toda acontece lá no nível das moléculas? O grande segredo da enzima está numa partezinha dela chamada sítio ativo. Pensa assim, não é a enzima inteira que entra em ação. É só esse bolsinho, essa fenda, com formato e química perfeitos para se ligar na molécula-alvo que a gente chama de substrato. É ali que tudo acontece. É a sala de cirurgia da enzima. E a forma como essa ligação acontece é fantástica. Por muito tempo, o pessoal achava que era um encaixe rígido, o modelo chave-fechadura, sabe? Mas hoje a gente sabe que a coisa é bem mais dinâmica. O modelo atual é o encaixe induzido. Nele, a enzima na verdade se molda, ela dá uma ajustada no formato quando o substrato se liga. É que nem uma luva que se ajusta perfeitamente à mão. Esse pequeno ajuste otimiza tudo para a reação acontecer. O processo todo, que a gente chama de ciclo catalítico, é de uma simplicidade genial. Primeiro, o substrato encontra o sítio ativo. Depois, a enzima meio que abraça ele, formando o complexo enzima-substrato. É nesse momento que a mágica acontece e a reação é acelerada. E por fim, o produto já transformado é liberado. E a enzima está lá, intacta, prontinha para a próxima. É um ciclo que não para, numa velocidade alucinante. E só para reforçar aquela analogia, a enzima não faz a montanha de energia desaparecer. Ela só cria um caminho alternativo, um túnel com uma subida bem menor. Ela não torna o impossível possível. Ela simplesmente pega algo que seria extremamente lento e transforma em algo rápido o suficiente para sustentar a vida. Então, essas enzimas são super potentes, mas elas também são um pouco temperamentais, digamos. A atividade delas não é sempre a mesma. Depende muito do ambiente ao redor. Um fator super importante é a temperatura. Assim como a gente, as enzimas têm uma temperatura ideal para trabalhar. Para as enzimas humanas, essa temperatura é de cerca de 37 graus Celsius, a temperatura do nosso corpo. Se esfria muito, elas ficam lentas. Agora, se esquenta demais, aí o problema é sério. A estrutura dela se desfaz, um processo que a gente chama de desnaturação, e elas param de funcionar para sempre. É por isso que febre muito alta é tão perigosa. Outra coisa que mexe muito com elas é o pH, o nível de acidez. Cada enzima é especialista no seu local de trabalho. A pepsina, por exemplo, que trabalha na digestão lá no estômago, adora um ambiente superácido. Já a tripsina, que atua no intestino, precisa de um ambiente alcalino. Se a gente trocar uma pela outra de lugar, a atividade delas despenca. O pH afeta a estrutura, e sem a estrutura certa, não tem trabalho. A quantidade de substrato, a matéria-prima, também conta, claro. No começo, quanto mais substrato a gente coloca, mais rápida a reação fica. Mas isso tem um limite. Chega um ponto em que todos os sítios ativos de todas as enzimas já estão ocupados, trabalhando a todo vapor.
Aí a reação atinge a velocidade máxima, a Vmax. Não adianta colocar mais substrato. A linha de produção já está no limite. Isso nos leva a um conceito-chave para medir essa eficiência toda, a constante de Michaelis, ou km. De forma simples, o km nos diz de quanto substrato a enzima precisa para atingir metade da sua velocidade máxima. Pensa assim, um km baixo é uma ótima notícia. Significa que a enzima tem uma afinidade gigante pelo substrato, ou seja, ela é super eficiente mesmo com pouca matéria-prima disponível. Certo, mas uma atividade tão intensa assim precisa de controle, né? Não pode ficar acelerando para sempre. É aí que entram os freios da reação. Esses freios são os inibidores, e o nome já entrega tudo, né? Eles inibem, diminuem a atividade da enzima. Mas olha, nem pense neles como vilões. Na verdade, eles são essenciais. São eles que regulam o nosso metabolismo, garantindo que as reações aconteçam só na hora e na velocidade certas. E esse mecanismo é a base de muitos remédios. Existem basicamente dois tipos principais. Primeiro, o inibidor competitivo. Como o nome diz, ele compete com o substrato pelo mesmo lugar, ou sítio ativo. Ele se parece com o substrato, consegue se encaixar, mas não reage. Já o inibidor não competitivo é diferente. Ele não briga pelo sítio ativo. Ele se liga em outro lugar da enzima, mas essa ligação muda o formato dela, o que a torna menos eficiente. Essa diferença é crucial e afeta a enzima de formas bem distintas. E que é um exemplo prático disso, que talvez até esteja na caixinha de remédios em casa. As estatinas, os famosos remédios para o colesterol. Elas são um exemplo perfeito de inibidores competitivos. Elas se encaixam no sítio ativo da enzima que produz colesterol e simplesmente ficam lá, bloqueando a passagem. O resultado? O corpo produz menos colesterol. Simples assim. E esse exemplo das estatinas já nos joga direto na nossa última parte, que é onde a gente conecta tudo isso com a nossa saúde e com a medicina do dia a dia. Pensa só nessa pergunta, que é super importante na medicina. Como é que um simples exame de sangue pode diagnosticar algo tão grave quanto um ataque cardíaco? A resposta, mais uma vez, está nas enzimas. É o seguinte, quando as células do músculo do coração são danificadas no infarto, elas se rompem, e aí tudo que estava dentro delas vaza para o sangue. Inclusive, certas enzimas que normalmente ficam confinadas ali com uma versão específica da enzima CK, chamada CKMB. Quando os médicos medem o nível dessa enzima no sangue e ele está alto, é um sinal claríssimo de que houve dano no coração. Ela funciona como um biomarcador. E no final das contas, a grande lição é esta. De antibióticos que atacam enzimas de bactérias até analgésicos e remédios para o coração, quase todos os fármacos que conhecemos funcionam de um jeito, ajustando a velocidade de uma enzima. Entender as enzimas não é só entender de bioquímica, é entender a base da medicina moderna e da própria vida. Elas são, sem exagero, o motor e o volante de cada uma das nossas células.